De onde vem o mal? A pergunta que o mundo evita responder. Desde a infância, aprendemos a distinguir o certo do errado. Somos ensinados a dizer por favor e obrigado, a não mentir, não roubar, não ferir. E ainda assim, o mal persiste. Está nos jornais, nas ruas, nas telas e, às vezes, dentro de nós. Mas, afinal, de onde vem o mal? Essa pergunta, embora desconfortável, é uma das mais urgentes da existência humana. Porque se não entendemos sua origem, como podemos combatê-lo? Como impedir que ele se repita em nós, nos outros, no mundo? Este não é um passeio leve, é uma travessia pelas regiões mais profundas da alma humana. E talvez, ao final dela, você nunca mais olhe para si mesmo da mesma forma. O mal não é um monstro escondido nas sombras. Ele tem rosto, tem mãos e, muitas vezes, carrega o nosso nome. Em todas as civilizações, o mal foi tratado como uma força externa, quase mitológica. No zoroastrismo, ele era representado por Angra Mainyu, o espírito destrutivo. No cristianismo, o mal se personifica em Lúcifer, o anjo caído. Em muitas culturas africanas, é uma força de desequilíbrio que precisa ser contida ou redirecionada. Mas e se o mal não vier de fora? E se ele for uma possibilidade latente no interior de cada ser humano? Thomas Hobbes, filósofo inglês do século XVII, foi categórico. O homem é o lobo do homem. Para ele, a maldade não era um acidente, mas uma condição natural. No estado selvagem, sem leis ou moralidade imposta, o ser humano agiria movido pelo medo, pela ambição e pelo instinto de sobrevivência. O mal, portanto, nasceria conosco, e a civilização seria apenas uma tentativa de mantê-lo sob controle. Mas Jean-Jacques Rousseau, seu contemporâneo, pensava o oposto. O ser humano nasceria bom, puro, livre, e seria a sociedade, com suas corrupções, opressões e desigualdades, que o deformaria. O homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. E entre esses dois extremos, natureza ou cultura, a humanidade tem oscilado por séculos. Mas e se ambos estiverem certos e errados? A neurociência moderna traz elementos que ampliam esse debate. O Dr. Adrian Raine, neurocriminologista da Universidade da Pensilvânia, estudou durante décadas o cérebro de criminosos violentos. Em muitos deles, identificou anomalias no córtex pré-frontal, área responsável pelo julgamento moral, pela empatia, pelo controle de impulsos. Essas alterações não são destino, mas indicam uma predisposição, um terreno fértil para que o mal se manifeste, especialmente se a vida regar esse terreno com abusos, traumas e abandono. Ou seja, o mal pode nascer da combinação entre vulnerabilidade biológica e ambientes hostis. Mas há mais. O psicólogo Philip Zimbardo, criador do famoso experimento da prisão de Stanford, mostrou que mesmo indivíduos saudáveis, instruídos e pacíficos, colocados em contextos de poder e anonimato, podem se transformar em opressores cruéis. Ele concluiu que as situações moldam o comportamento humano de forma ainda mais poderosa do que a personalidade. O mal, nesse caso, não precisa estar dentro de nós, basta que alguém crie o cenário certo e ele desperta. Mas e quando o mal aparece, mesmo sem contexto? Quando ele surge dentro da mente, sem estímulo externo? É aí que entra o psiquiatra Carl Gustav Jung e sua teoria da sombra. Para ele, cada um de nós carrega em si um lado oculto, um conjunto de pensamentos, desejos e impulsos reprimidos. Tudo que não aceitamos em nós mesmos é jogado para esse potão psicológico. Mas o que é reprimido não desaparece.
apenas se esconde. Até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá a sua vida, e você o chamará de destino, dizia Jung. A sombra, quando negada, toma o controle. Quando ignorada, ela se infiltra nas palavras, nas escolhas, nos relacionamentos. O mal, nesse sentido, vem da recusa em olhar para dentro, em reconhecer que somos contraditórios, ambíguos, imperfeitos. Mas há outra camada, o mal coletivo. Como explicar Auschwitz, Ruanda, Hiroshima? Como explicar a frieza com que sistemas inteiros planejaram e executaram o extermínio de milhões? Aqui, entramos no território do filósofo Hannah Arendt, que cunhou a expressão banalidade do mal. Para ela, o mal nem sempre vem de monstros perversos. Às vezes ele é cometido por pessoas comuns, que apenas obedecem ordens, seguem normas e evitam pensar. O mal, então, pode ser também fruto da ausência de pensamento crítico, da passividade, da conformidade cega. A neurociência confirma isso. Nosso cérebro economiza energia sempre que pode. Ativamos o piloto automático para não termos que refletir o tempo todo. Mas essa mesma economia mental pode nos tornar perigosamente obedientes. Sob a autoridade, o córtex pré-frontal, o centro do julgamento ético, pode se calar. O mal, então, não grita, ele sussurra. Ele se disfarça de normalidade. Então, de onde vem o mal? De uma genética vulnerável? De um lar disfuncional? De uma sociedade doente? De um cérebro cansado? De uma alma ferida? Talvez de tudo isso. E talvez de um lugar ainda mais profundo. Da liberdade. Porque o mal só existe onde há escolha. Se não podemos escolher, não há mérito nem culpa. Mas quando temos consciência e mesmo assim ferimos, mentimos, manipulamos, matamos, então o mal assume sua forma mais trágica, aquela que nasce da vontade. Como disse Viktor Frankl, psiquiatra sobrevivente dos campos de concentração, o ser humano é livre para tomar atitudes mesmo nas piores circunstâncias. Sempre há uma escolha. O mal não vem de um só lugar. Ele brota de dentro, cresce no entorno e floresce nas omissões. Ele se aproveita do silêncio, da covardia, da ignorância. Ele se alimenta do medo e do ego. E, sobretudo, ele triunfa quando negamos sua existência em nós mesmos. Mas há uma luz nisso tudo. Porque se o mal nasce da liberdade, o bem também. Se podemos escolher ferir, podemos também escolher curar. Se somos capazes de mentir, trair e manipular, também somos capazes de perdoar, acolher, transformar. E talvez a maior batalha humana não seja entre anjos e demônios, mas entre a consciência e o comodismo, entre o despertar e a indiferença. De onde vem o mal? Do mesmo lugar de onde pode vir o amor. Do lugar onde mora a sua escolha. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, compartilha com alguém que precisa refletir sobre isso. E inscreva-se no canal para continuar essa jornada de lucidez, sombra e transformação. Aqui, as perguntas não têm medo da escuridão, porque é nela que se revela a luz.